pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Além das Palavras. Eu sou Andréia Miranda, eu sou psicóloga, eu sou arte-terapeuta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Deusa Deméter, minha paciente de terça-feira e o fato de ficar inebriada, né? Ficar, vamos dizer assim, quase que chapada diante da vida por conta desse arquétipo que é muito acolhedor. O que pode acontecer com a gente quando a gente fica vivenciando demais o arquétipo da grande mãe? O que ele pode trazer quando ele está em desequilíbrio, vamos dizer assim, quando a gente vivencia ele demais e não quer vivenciar, de repente, uma outra energia que possa estar aparecendo aí na nossa vida, vamos dizer assim, né? É muito interessante poder pensar nesse arquétipo, né? De uma forma desafiadora, vamos dizer assim, né? Porque o arquétipo da mãe, ele traz muitos desafios, né? Quando que o cuidar do outro faz a gente se perder, né? Faz a gente ficar ali paralisado, né? Eu usei o termo chapado, mas é ficar paralisado ali diante da vida, quando eu estou muito voltado para as outras relações. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre Deméter, sobre a grande mãe, sobre a deusa da nutrição, da colheita, da fertilidade, né? No imaginário junguiano, pessoal, na psicologia junguiana, o arquétipo de Deméter é um arquétipo que vai representar a nossa capacidade de cuidar, de nutrir, de proteger, de sustentar, ok? Só que quando esse arquétipo ele se desequilibra, né, ele também pode nos consumir, fazendo com que o cuidado com o outro vai substituir completamente o cuidado conosco mesmo. Olha os riscos que a gente pode correr nas relações em que a gente fica muito voltada para os outros, né? Olhando para a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, né? De uma maneira que a gente se perde. Então vamos lá. Deméter é a mãe de Perséfone. Eu falei de Perséfone no vídeo anterior, tá? Ela vai representar, Deméter, a terra fértil, os ciclos das estações, a abundância. E seu mito mais importante, né, no mito, mais importante do mito, é o momento que ela perde Perséfone para o submundo, para o mundo avernal, para o Hades. E sem a filha, a Deméter vai entrar num luto profundo, ela vai entrar em depressão por conta desse rompimento. Eu contei para vocês lá no outro vídeo sobre esse mito, essa passagem do mito, e eu vou deixar no vídeo aqui um link para um vídeo muito legal sobre a história de Deméter, tá? Eu não vou contar aqui o mito, eu contei um pouquinho lá no outro vídeo, e vou deixar para vocês o link aqui que eu acho bastante interessante, né? E quando Deméter sofre essa perda, sofre essa ruptura, né? A terra vai sofrer junto com ela, tá? As plantações vão morrer, a terra vai secar, o mundo vai entrar no inverno ali profundo. Só quando Perséfone retorna do Hades, né, é que Deméter e a terra voltam a florescer. E esse mito ele é muito interessante porque ele vai revelar para a gente algo muito, muito essencial, vamos dizer assim, né? Quando o amor materno ele se torna absoluto, né? O mundo interno nosso, vamos dizer assim, ele seca, né? A vida para. Mito de Deméter e Perséfone vai falar também sobre as 4 estações do ano. Tem a ver com a história das 4 estações. Porque o tempo que Deméter passa com Hades lá no mundo avernal corresponde a outono e inverno. É onde a gente está frio, as coisas secam, né? As folhas caem. E quando Perséfone volta para poder visitar a mãe, ela passa o período que corresponde primavera e verão, que é o momento que a gente está vivenciando agora, nós estamos na primavera. Então é o momento que Deméter e Perséfone estão felizes da vida, a terra dá frutos, dá flores, fica todo mundo feliz, cantando, rindo, né? Por conta dessa estação, vamos dizer assim, dessas estações, né? E isso é muito interessante, essa explicação.
Bom, na psicologia junguiana, pessoal, a Deméter ela é o arquétipo da grande mãe. Ela é o nosso impulso de gerar, de nutrir, de acolher, de proteger. Esse arquétipo vai falar sobre isso, né? É a mulher que cuida, que protege, que oferece, que se doa, que ensina. Só que Jung lembra pra gente que todo arquétipo ele tem um lado luz e o lado sombra, né? E quando a energia de Deméter está saudável, ela cria vida. Quando está inflada, quando está na sombra, ela aprisiona. Olha que interessante, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do aspecto luz e sombra do arquétipo de Deméter, tá? Bom, no lado luminoso, a Deméter vai trazer para a gente o cuidado genuíno, a generosidade, a capacidade que a gente tem de nutrir projetos, relações, pessoas. Ela vai trazer para nós a estabilidade, a criação, a força feminina arquetípica, né? A conexão com o corpo e com os ciclos da vida. Esse é um lado luz, né? São os lados luzes aí, vamos dizer. Só que em desequilíbrio ou no lado sombrio, o arquétipo vai trazer para a gente o autossacrifício. Olha, pensem nisso. Viver apenas para o outro, se doando muito para o outro, né? Esquecendo de mim. Vai viver o esgotamento, a fusão emocional. Olha que interessante, não saber onde termina o outro e onde começa, vamos dizer assim, né? A gente pode ter a questão do sobrepeso físico e emocional, porque eu deixo de cuidar do meu corpo para cuidar do corpo do outro. Olha que interessante, pessoal. Olha, né? Sensação de abandono quando o outro cresce e vai embora. Uma raiva silenciosa por conta disso. Perda de identidade, porque eu estou numa relação, às vezes, muito simbiótica com o outro ali, com cuidado, né? Olha que interessante. E o perigo, pessoal, da sombra de Deméter é se perder no cuidado. Fico muito presa ali no cuidado com o outro, né? A gente torna-se indispensável para outra pessoa, né? E dispensável para nós mesmos. Olha, quando esse arquétipo ele fica unilateral, né? A mulher pode transformar a sua vida em uma colheita só para os outros, fazer as coisas para os outros, pensar nos outros, enquanto dentro dela o inverno se instala. Um minuto para vocês pensarem sobre isso. Bom, como é que o arquétipo da Deméter, né? Ele pode estar no dia a dia, ele pode aparecer para a gente. Quais são os comportamentos típicos que a gente pode estar apresentando nesse arquétipo, né? Dificuldade de pedir ajuda, viver para servir, culpar, né? A gente culpa ao pensar na gente mesmo, porque eu estou pensando no outro o tempo todo, esqueço de mim e fico culpado em pensar em mim, me acho egoísta. Posso me auto-abandonar, né? Compulsão por cuidar dos outros, né? Excesso de responsabilidade com os demais e muito pouco comigo, né? Comer emocionalmente para compensar o esgotamento, né? Como, para preencher um vazio que eu tenho, né? Diminuição da produtividade. Vocês estão vivenciando alguma coisa assim? Pessoal, a mulher Deméter, ela vai viver nos bastidores. Ela vai sempre garantir, né, quando a gente está sob essa energia, né, vai sempre garantir o bem-estar dos outros, menos o dela, tá bom? Quando ela acorda para si, geralmente ela já está exausta, ela já está cansada, ela já não acredita muito mais nela. E o que isso tem a ver com a minha paciente de terça-feira? Bom, eu atendo a minha paciente às terças-feiras, não vou falar o nome dela, lógico, como eu sempre falo, né? Que ela representa nesse momento exatamente essa dinâmica de Deméter. Desde que ela se tornou mãe, ela mergulhou tão profundamente nesse arquétipo, né? Que ela esqueceu do papel de esposa, do papel de líder da equipe dela, porque ela trabalha numa grande empresa, esqueceu dela mesma. Vive em função dos 2 filhos praticamente, e isso está desestabilizando
ela fisicamente, porque ela ganhou muito peso, né? As contas da casa se desequilibraram, ela se desfez de coisas que ela tinha, por quê? Porque vamos comer, vamos sair, vamos passear, vamos não sei o quê, e tudo para os filhos, né? E aí acaba se perdendo, ela perdeu nesse momento a questão da estratégia, de ser mais estratégica. E ela estava falando exatamente isso. Antes de eu me tornar mãe, eu era estratégica, eu consegui juntar dinheiro, comprar carro, comprar terreno, e estou me desfazendo de quase tudo por dívidas que eu fui entrando por conta dos filhos que foram chegando. Olha que interessante isso, né? A gente estava falando exatamente disso. E aí ela sempre repetia, né? Ser mãe é a melhor coisa do mundo, eu amo ser mãe, né? E de fato para ela é. Ser mãe é uma coisa bacana, é um arquétipo muito legal, é uma energia muito legal. Mas está tendo um preço para ela, porque engordou de forma significativa, parou de cuidar dela, e é uma pessoa bastante vaidosa, mas deixou essa vaidade de lado para poder cuidar dos filhos, né? Perdeu as reservas financeiras e a produtividade no trabalho, ó, caindo muito a ponto dela poder ser mandada embora. Olha só, né? Cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, de tudo, menos dela. E aí também entra, de alguma maneira, numa certa depressão, né? Nesse momento, ela precisou fazer uso de medicamento justamente por isso, pela depressão. E tem outras questões também, né? Mas que o medicamento precisou entrar para ajudar ela a sair dessa coisa de estar inebriada, de estar meio chapado diante da vida, por conta do arquétipo que está ali muito, muito presente nela, né? E aí esse arquétipo tão ativado, né, que deixou com que ela deixasse de existir como indivíduo. Olha só, passando a estar muito misturada ali, ela e os filhos, né, numa relação muito simbiótica, né? Quando perguntava o que ela gostava de fazer antes da maternidade, ela não lembrava. Quando eu perguntava para ela não lembrava, né? Quando eu perguntava o que ela queria para o futuro dela, ela respondia: quero que meu filho seja feliz. Ui, né? A maternidade se tornou a única identidade dela. Todas aquelas outras deusas, né, dentro do panteão pessoal dela, estão lá, bem guardadinhas assim. Né? E a gente conversando sobre a possibilidade de trazer outras energias para ajudar, principalmente aquelas que ajudam ela a organizar, a ter foco, a ter visão, a ter estratégia. Ela está precisando disso nesse momento, porque ela não está conseguindo sair, né? A maternidade, pessoal, se tornou sua única identidade, como eu falei para vocês, né? Mas como no mito, quando a mãe se esquece de si, desculpa, a terra seca. Ela começou a sentir cansaço extremo, dores no corpo, compulsão alimentar, ansiedade financeira e culpa constante. Olha só. E esse é o ponto em que Deméter precisa aprender a voltar para ela mesma. Olha só, pessoal, precisa aprender a voltar para casa, né? Para casa dela, vamos dizer assim, né? Esse é o ponto em que ela, mesmo amando profundamente seu papel de mãe, precisa olhar para ela. Não tem outro jeito. Ela precisa olhar para ela, senão ela se perde nessa energia, né? E como que a gente pode, de alguma maneira, integrar a Deméter de uma forma mais saudável, né? Primeiro, cuidando da gente mesma com devoção, assim, né? Cuidando do meu corpo, com a mesma devoção que eu cuido do corpo do outro. Essa Deméter interna, ela precisa aprender que ela também merece ser nutrida de uma forma saudável. Resgatar, pessoal, a identidade própria, hobbies, amizades, sonhos pessoais, isso é super importante, porque Deméter demais se esquece. Ela esquece que ela tem uma vida, fica muito focada na vida dos outros, né? Estabelecer limites é outra coisa importante, né? Cuidar, pessoal, não significa se sacrificar. Só que na sombra, ela faz isso. Reequilibrar o corpo, como? Rotina de sono, tendo um bom sono, alimentação consciente, uma dieta saudável, movimentação corporal, fazer atividade física. Tudo isso é importante para a gente poder
reequilibrar essa energia dentro de nós. Recuperar a nossa autonomia financeira quando a gente está nessa situação parecida com a minha paciente, né? Desculpa. A independência financeira, gente, ela sustenta a vida. E Deméter é vida, né? Aceitar que os filhos precisam crescer, né? Doar-se sem se perder. Olha que esse arquétipo vai trazer para nós, né? Bom, pessoal, e Deméter, ela nos lembra da beleza de nutrir, mas também da importância de não desaparecer no processo. Não podemos deixar que ela nos tome o tempo todo. A verdadeira mãe não é que se sacrifica até o fim, é a que se mantém viva, é que cuida dos outros, mas sabe cuidar dela também, pessoal. Porque quando a mulher floresce, toda a família floresce com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fizer sentido para vocês, curtem, compartilhem, comentem, apertem o sininho, mandem mensagens, né? Críticas, sugestões, elogios, tudo eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Beijinhos.